Vamos ser bem diretos. Talvez você não esteja distante de Deus por falta de oração, por falta de ir à igreja ou por falta de conhecimento, mas por causa de um pecado que você decidiu manter. Não aquele que você luta contra e se arrepende, mas aquele que você já acomodou na sua vida. Aquele que você não larga e só esconde. E o mais pesado disso tudo é que você sabe. No fundo, você sabe exatamente o que é. Não precisa ninguém te apontar, não precisa profetizar, não precisa de revelação. Você já sentiu Deus tocar nisso várias vezes, já prometeu que iria mudar. Você já disse, agora vai, mas continua voltando para o mesmo lugar, para o mesmo erro e para o mesmo ciclo. Você tenta equilibrar as coisas, um pouco de Deus e um pouco de pecado, um pouco de santidade e um pouco daquilo que te prende. E na sua cabeça parece que dá para conciliar, parece que dá para viver assim, mas não dá. Porque enquanto você alimenta aquilo que Deus quer arrancar, você está atrasando tudo o que Ele quer fazer na sua vida. E talvez você até diga, mas não é tão grave assim. Só que é exatamente isso que torna tudo mais perigoso, porque o pecado de estimação, ele não te destrói de uma vez, ele vai te corroendo aos poucos. Ele não te afasta de Deus de repente. Ele vai te esfriando devagar, até você parar de sentir, parar de reagir e parar de se importar. Você continua vivendo, continua indo para a igreja, continua fazendo tudo certo por fora, mas por dentro já não é a mesma coisa. A sensibilidade foi diminuindo, a presença já não impacta como antes, a consciência já não pesa como antes. E isso não é maturidade, isso é um alerta. E aqui vai a verdade mais dura. Deus não vai passar a mão na sua cabeça daquilo que está te afastando dele. Ele ama você profundamente, mas não vai abençoar aquilo que te destrói. Ele não vai tratar como normal aquilo que ele já deixou claro que precisa ser arrancado. Então, antes de continuar qualquer coisa, antes de pensar em propósito, promessa, chamado ou crescimento espiritual, existe uma pergunta que precisa ser encarada com sinceridade, sem fuga e sem desculpa. O que você está segurando hoje? Que Deus já deixou claro que você precisa soltar, mas ainda não teve coragem de largar. E o mais forte é isso, você não precisa que ninguém te diga qual é, você já sabe. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre isso de forma direta, sem filtro, sobre os chamados pecados de estimação e como eles estão travando a vida de muita gente sem perceber. E mais, a gente vai conectar isso com a história do livro de Êxodo. Porque o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu completamente de dentro deles. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Deus já te tirou de muita coisa, mas ainda tem coisas dentro de você que Ele quer arrancar, e você ainda não deixou. Se quer entender por que não, sente que não avança, porque parece estar andando em círculos, e o que está te impedindo de viver algo mais profundo com Deus, assiste esse vídeo até o final, porque essa mensagem pode confrontar, mas também pode te libertar. Bem, quando a gente olha pro Êxodo, é muito fácil focar apenas no espetáculo dos milagres e perder de vista o processo profundo que estava acontecendo ali. Deus libertou o povo com mão forte, quebrou o poder do Egito, abriu o mar, guiou com nuvem de dia e fogo à noite. Mas nada disso faria sentido se o coração deles não fosse transformado no caminho. A libertação externa foi instantânea, mas a transformação interna era progressiva. E é exatamente nesse ponto que muita gente falha até hoje, porque quer viver milagres sem se submeter ao processo que muda o interior. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles ainda pensavam como escravos, reagiam como escravos e sentiam como escravos. E isso começou a aparecer no primeiro sinal de dificuldade. Bastou faltar água para começarem a questionar Deus, bastou sentir fome para duvidarem da provisão, bastou enfrentar o desconforto do deserto para desejarem voltar para o lugar onde eram oprimidos. Isso não faz sentido lógico, mas faz total sentido espiritual. O coração humano tende a se apegar até mesmo ao que destrói quando não é tratado de verdade. E o mais forte é perceber que Deus estava presente o tempo todo. Não era a ausência de Deus, era a resistência do povo. Eles viam milagres constantes, experimentavam provisão diária, tinham evidências claras do cuidado de Deus, mas mesmo assim escolhiam murmurar. Isso revela uma verdade muito profunda. Não é a quantidade de experiências com Deus que transforma alguém, é a disposição de obedecer e se render. Sem isso, até o sobrenatural se torna comum. Quando Deus envia o maná, Ele estava ensinando dependência diária. Não era só comida, era um princípio espiritual, confiar em Deus todos os dias. Mas o povo se cansa disso. Eles queriam algo diferente, algo do jeito deles, algo que lembrasse o Egito. E aí começa o problema. Quando você começa a desejar aquilo que Deus já te libertou, você revela que ainda existe um vínculo emocional com aquilo.
Isso fica ainda mais evidente quando Moisés sobe ao monte e o povo impaciente decide fazer um bezerro de ouro, aquilo que não foi apenas idolatria. Foi uma declaração clara de que eles ainda precisavam de algo visível, controlável e manipulável. Eles trocaram a presença de viver de Deus por algo que podiam tocar, ver e controlar. Isso mostra que o problema não era a falta de Deus, era a falta de transformação no coração. O deserto então deixa de ser apenas um lugar físico e se torna um espelho espiritual. Tudo que estava escondido começou a aparecer. A incredulidade, a impaciência, o orgulho, a desobediência, tudo veio à tona. E Deus permitiu isso, porque o deserto não era só caminho, era tratamento. Era ali que o povo deveria ser moldado, mas muitos resistiram ao processo. Em vez de se alinharem, se endureceram. E em vez de aprenderem, reclamaram. Em vez de confiarem, retrocederam emocionalmente. E isso fez com que uma jornada que poderia ser rápida se tornasse longa e desgastante. Eles começaram a andar em círculos, não porque Deus mudou o destino, mas porque eles não mudaram o coração. E quando finalmente chegaram perto da Terra Prometida e viram que tudo o que Deus falou era real, ainda assim escolheram duvidar. O medo falou mais alto do que a promessa. A visão natural se sobrepôs à fé, e naquele momento ficou claro, eles não estavam prontos para viver aquilo que Deus tinha preparado, e a consequência disso foi dura. Aquela geração não entrou na Terra Prometida, não por falta de promessa, não por falta de poder, não por falta de direção, mas por causa de um coração que nunca deixou totalmente o Egito para trás. Eles estavam no caminho certo, com o Deus certo, indo para o lugar certo, mas com o interior errado. E isso ensina algo extremamente sério. Não é sobre onde você está indo, é sobre quem você está se tornando no caminho. E quando a gente traz essa realidade para os dias de hoje, fica impossível não perceber quanto esse padrão continua acontecendo, só que de formas diferentes. Muitas pessoas já tiveram experiências reais com Deus, já sentiram sua presença, já viveram momentos de libertação, já decidiram mudar de vida, mas ainda carregam dentro de si áreas que nunca foram totalmente entregues, áreas que foram preservadas, escondidas ou até justificadas ao longo do tempo. E é exatamente aí que entram os pecados de estimação, que funcionam como um Egito interno, algo que a pessoa deveria ter deixado para trás, mas continua mantendo dentro de si, alimentando de forma silenciosa. Não são necessariamente pecados escandalosos, muitas vezes são coisas que passam despercebidas externamente, mas que internamente vão corroendo a sensibilidade espiritual, enfraquecendo a fé e criando uma barreira entre a pessoa e tudo aquilo que Deus quer fazer. O grande problema é que esses pecados não são tratados com seriedade, eles são relativizados, comparados e minimizados. A pessoa começa a criar justificativas, começa a negociar com a própria consciência, começa a adaptar a fé para conseguir conviver com aquilo, e quando isso acontece, a pessoa entra em um ciclo muito parecido com o povo do deserto. Ela não retrocede completamente, mas também não avança de verdade. É uma vida espiritual morna, marcada por altos e baixos constantes, por decisões que não se sustentam por promessas que não se cumprem, por uma sensação de estar sempre recomeçando, mas nunca chegando a lugar nenhum. E isso cansa, frustra e aos poucos vai apagando a paixão inicial em que um dia existiu dentro de você. Além disso, o pecado de estimação afeta diretamente a percepção espiritual. A pessoa começa a não sentir mais o mesmo peso ao errar. Começa a não ser mais confrontada pela palavra como antes. Começa a não perceber mais a presença de Deus com a mesma intensidade. E isso é extremamente perigoso, porque dá a falsa sensação de que tá tudo bem, quando na verdade é um sinal de endurecimento. Outro ponto importante é que muitas pessoas hoje querem viver promessas sem passar por processos, querem colher sem plantar, querem viver propósito sem renúncia, querem intimidade com Deus sem abrir mão daquilo que o desagrada, mas isso não existe. Assim como no deserto, existe um caminho entre a libertação e a promessa, e esse caminho exige transformação. E enquanto houver apego ao pecado, não haverá avanço real. Pode até haver movimento, atividade e aparência, mas crescimento verdadeiro não acontece. A pessoa pode até estar andando, mas na prática está girando em ciclos, repetindo padrões, enfrentando sempre os mesmos desafios porque nunca decidiu tratar a raiz do problema. E isso levanta uma questão muito séria. Quantas pessoas hoje estão vivendo anos dentro da igreja, mas ainda estão presas nos mesmos pontos?
Quantas já ouviram inúmeras mensagens, já participaram de vários momentos espirituais, mas continuam lutando com as mesmas coisas porque nunca decidiram abrir mão de verdade? No fundo, a resposta quase sempre volta para o mesmo lugar: o que não foi entregue. Porque Deus não invade áreas que você não entrega. Ele força a transformação onde não há disposição. Ele não arranca aquilo que você insiste em segurar. E talvez o que esteja faltando hoje não seja mais a informação, mais mensagem, mais conteúdo. Talvez seja decisão. Decisão de parar de negociar, de parar de esconder, de parar de justificar e finalmente abrir mão daquilo que está travando tudo. Porque no fim das contas não é Deus que está impedindo o avanço, é o apego ao que deveria ter sido deixado para trás. Quando a gente fala de pecado, muita gente ainda tem uma visão muito superficial, como se existisse apenas pecados grandes e pecados pequenos. Só que a Bíblia mostra algo muito mais profundo. O problema não está só no que você faz, mas no que você se tornou capaz de aceitar. E gente, coloquem uma coisa na cabeça: não existe pecadinho, pecado e pecadão. Pecado é pecado. E é aqui que entra uma divisão importante, não apenas para entender o pecado, mas para se enxergar com honestidade. Primeiro, existem os pecados visíveis e escandalosos. São aqueles que todo mundo percebe: imoralidade sexual, adultério, vícios, mentiras evidentes, corrupção, atitudes que claramente fogem dos princípios de Deus. Esses são fáceis de identificar, fáceis de julgar nos outros e muitas vezes mais difíceis de esconder. Mas curiosamente, esses nem sempre são os mais perigosos, porque existem os pecados invisíveis e internos, e esses são muito mais sutis: orgulho, inveja, arrogância, egoísmo, soberba, ressentimento, falta de perdão, desejo de vingança, comparação constante, necessidade de aprovação. Tudo isso não aparece facilmente, mas corrói o interior de forma muito silenciosa. E aqui está algo sério: muitos desses são tratados como normais hoje em dia. Só que o fato de ser comum não faz deixar de ser pecado. Além disso, existem os pecados de omissão. Esses são ainda mais ignorados. Não é sobre o que você faz de errado, mas sobre o que você deixa de fazer de certo. Quando você sabe que deveria agir, perdoar, ajudar, se posicionar e obedecer, mas escolhe não fazer, é o silêncio quando Deus pediu atitude. E isso pesa mais do que muita gente imagina. Também existem os pecados intencionais e conscientes, aqueles que você sabe que são errados antes mesmo de fazer. Não foi impulso, não foi ignorância, foi escolha. Você pensou, considerou e mesmo assim decidiu fazer. Esse tipo de pecado revela algo mais profundo. Não é fraqueza momentânea, é resistência. Por outro lado, existem pecados que começam como fraqueza, mas se tornam hábitos. E quando viram hábitos, deixam de ser apenas erros isolados e passam a ser parte do estilo de vida. E é exatamente aqui que nascem os pecados de estimação. Porque quando você repete algo várias vezes sem tratar, você começa a se acostumar. E o que antes incomodava passa a parecer normal. E então surge um dos níveis mais perigosos: o pecado justificado. Quando você não apenas pratica, mas defende. Quando você cria argumentos para continuar, quando você adapta a sua consciência para não se sentir culpado, você começa a dizer coisas como: todo mundo faz, não é tão grave assim, Deus entende. E nesse ponto, o problema já não é só o pecado, é o coração que decidiu não mudar. Outro que eu posso mencionar é que existe também o pecado emocional, que muita gente ignora: guardar mágoa, alimentar ódio, desejar o mal de alguém, se alegrar com a queda do outro, viver preso em comparações e frustrações. Isso tudo acontece dentro, mas diante de Deus é tão real quanto qualquer atitude externa. E ainda tem o pecado espiritual, que é talvez o mais sério de todos: esfriar na fé, negligenciar a presença de Deus, perder a sensibilidade, viver uma vida espiritual apenas de aparência, manter uma rotina religiosa sem relacionamento verdadeiro. Esse tipo de pecado não aparece de uma vez, ele começa devagar. Um dia sem buscar a Deus vira 2, vira uma semana. Quando você percebe, já está distante, mas ainda acha que está perto. E por fim, existe o pecado mais perigoso dentro desse contexto: o pecado de estimação. Porque ele pode estar em qualquer uma das categorias: visível, invisível, emocional, espiritual, todas que eu citei aqui.
mas com uma diferença: ele é mantido. Ele não é combatido de verdade, ele não é entregue completamente, ele não é abandonado, ele é tolerado. E talvez aqui esteja a reflexão mais profunda de todas. Não é o tipo de pecado que mais define sua situação, é a sua postura diante dele. Porque uma pessoa pode cair e se levantar, errar e se arrepender, falhar e voltar para Deus, e isso faz parte do processo. Mas quando alguém decide conviver com o pecado, proteger o pecado, justificar o pecado, aí deixa de ser luta e passa a ser escolha, e isso muda tudo. Então a pergunta não é só quais pecados existem, a pergunta é qual deles você parou de combater e começou a aceitar. A história do povo de Israel deixa uma lição muito clara: não basta sair do Egito, é preciso deixar o Egito sair de você. Não basta começar com Deus, é preciso permitir que Ele transforme o seu interior. O deserto não é o problema. O problema é quando você decide permanecer nele por não abrir mão daquilo que Deus já pediu para você deixar. Deus continua fiel, continua guiando, falando, chamando, mas Ele não vai forçar você a largar aquilo que você insiste em segurar. Existe um nível de vida com Deus que só é acessado quando você decide parar de negociar com o pecado. Quando você para de esconder, de justificar e de adiar. Porque no final é simples, não fácil, mas simples. Ou você mata o pecado, ou ele vai continuar matando você. E então fica a pergunta final, agora ainda mais clara e inevitável: você quer viver a terra prometida, ou ainda prefere carregar os pecados do Egito? E sendo bem sincero agora, não é sobre apontar o dedo pra ninguém. Enquanto eu falava tudo isso aqui no vídeo, eu também me enxerguei em muita coisa, porque no final das contas aqui não é sobre as pessoas, é sobre mim e sobre vocês, sobre qualquer um que tá vendo esse vídeo e essa mensagem. A gente gosta de falar de promessa, de propósito, de viver algo grande com Deus, mas pouco se fala que precisa morrer dentro da gente para isso acontecer. E essa